Olá, muito bom dia a você que acompanha a partir de agora mais uma edição do Mundo Corporativo aqui na CBN. Nosso convidado hoje é o general Sérgio Conforto, diretor do Centro de Estudos Estratégicos da Faculdade Armando Álvares Penteado, a FAAP, foi ministro do Superior Tribunal Militar, comandante militar do Oeste e Leste e chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército. General Sérgio Conforto, muito bom dia para o senhor. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. Não tem como fugir à regra, porque sempre quando nós pensamos em estratégias de guerra e mundo corporativo, a primeira imagem, a primeira informação que nos vem à mente é do livro A Arte da Guerra. Um livro escrito no século IV a.C. Esse livro ainda é atual ou as regras mudaram? Não mudaram. Os conceitos do Sun Tzu, que escreveu esse livro há 25 séculos atrás, né, eles todos continuam muito atuais. É claro que adaptáveis à tecnologia, né, que sem dúvida alguma evoluiu bastante. Mas a parte conceitual, a filosofia da vitória, né, do embate, da luta, da disputa entre alguma coisa, ela continua muito atual. E nós temos lá no nosso curso, sobre o qual nós vamos falar mais, uma das pessoas mais experientes em Sun Tzu, é um dos nossos professores, o general Alberto Cardoso, que tem várias obras publicadas justamente sobre a arte da guerra do Sun Tzu. Então vamos destacar qual para o senhor são os principais conceitos dessa obra e que continuam sendo aplicáveis no mundo corporativo. O Sun Tzu divide sua obra em 13 momentos, né, como ele denomina. E fala da ofensiva, fala da capacidade de conduzir uma guerra com proveito, mas eu acho que o mais importante de todos, que é algo que cala muito para o Brasil, e acho que para qualquer empresário também, é que o Sun Tzu diz que o general virtuoso, ele não combate, ele faz com que o adversário desista de combater. Tá? Então, tudo aquilo que é altamente negativo em qualquer combate, em qualquer guerra, o general virtuoso faz com que não aconteça. Ele, através de uma série de coisas que são descritas nesses 13 momentos, tá? Ele faz com que o adversário desista. A postura militar brasileira é nesse sentido também. É no sentido da dissuasão. É fazer com que se chegue a um termo em que o general, que está representando um Estado, né, um soberano, como diz o Sun Tzu, ele faça com que o inimigo ache que não vai ter lucro em combater, seja em atacar ou seja em abrir mão de determinadas coisas que constituem o objetivo daquela guerra. Então, isso é o que eu destaco mais no trabalho do Sun Tzu. E é uma das coisas que nós buscamos explorar bastante no nosso curso também. É você conseguir com que os seus adversários não tenham vantagens em competir com você. Pois é isso que eu queria entender, como é que se aplica então esse conceito e essa ideia para dentro do mundo corporativo. Porque a ideia seria o desaparecimento do seu concorrente? Eu acho que isso talvez fosse o ideal de alguém muito ambicioso, que quisesse ter um monopólio de alguma coisa, mas que na prática é extremamente difícil. Entretanto, ele pode fazer com que os seus concorrentes se atenham a algo que não vai atrapalhar muito a ele, né? Se ele está querendo uma fatia X do mercado, ele poderá, através de uma série de providências, uma série de comportamentos, fazer com que essa fatia chegue ao nível que se deseja, ou às vezes até um pouco mais, ou muito mais, dependendo do poder que ele tiver, e uma das coisas que nós estudamos também é a teoria do poder, e de modo a ele não se sentir ameaçado. E, ao mesmo tempo, se sinta estimulado a nunca parar naquilo que ele considerou há algum tempo atrás como satisfatório, como o ideal. Uma das características do estrategista
é que ele jamais se contenta com o que já está bom. Ele está sempre querendo melhorar. Quer dizer, não se contente com a vitória. Sim, sim. Porque a vitória, na realidade, ela abre caminho para outras coisas. Em uma guerra, ela é feita para que se conquiste um objetivo político. Não se faz a guerra simplesmente para aniquilar um adversário ou submetê-lo. Por trás de qualquer guerra existe um objetivo político, que numa empresa são os seus objetivos de longo prazo, as suas coisas a serem conquistadas e a serem mantidas também. Dentro do olhar estratégico das ações militares, quer dizer, tem a questão da inteligência militar, a logística, são todos conceitos que nós conhecemos, nós trabalhamos no dia a dia quando lembramos de exército e que pode ser facilmente transferidos e migrados para dentro de uma corporação. Sim, sem dúvida. A guerra é o fenômeno mais complexo que a humanidade experimenta. Sempre experimentou e continua experimentando. Hoje em dia, o mundo corporativo vive uma guerra, uma conquista de mercados, uma disputa entre interesses conflitantes. E aqueles conceitos que são usados naquele fenômeno mais complexo, eles podem ser usados com vantagem em algo de menor complexidade, mas eu diria de menor intensidade, mas de complexidade parecida. Agora, General Sérgio Conforto, pela experiência que vocês têm na relação com executivos, com empresários que buscam, inclusive, esse conhecimento, há hoje uma interpretação correta desses conceitos de guerra no mundo corporativo brasileiro? Ou esses conceitos ainda precisam ser mais bem elaborados, mais bem compreendidos, apesar de serem tratados há tanto tempo? Bem, eu acredito que o nosso curso de estratégia militar para gestores de negócios, lá na FAAP, ele seja bastante pioneiro nesse aspecto. É claro que você chega numa livraria, você tem lá uma série de livros de Sun Tzu, né? Se você for cursar uma faculdade de administração ou de economia, uma porção daquelas coisas estará também inserida nesses currículos. Mas o que diferencia o nosso curso de outros é que quem o ministra são pessoas que passaram, como eu, 50 anos nas Forças Armadas praticando. Desde os postos menos graduados até o final da nossa carreira, a gente passa vivendo isso. Então nós temos aquilo como que entranhado. E o nosso objetivo é transferir essa experiência para pessoas que têm o mesmo curso de administração, de economia, de direito, de medicina, de odontologia, como temos alunos lá, mas nós estamos querendo transferir essa experiência, porque nós julgamos que assim nós estamos fortalecendo bem mais o nosso Brasil, a nossa sociedade, na medida em que o nosso empresário, o nosso profissional liberal, tenha a capacidade de vencer nesse mundo que hoje em dia é global, é pequeno, está ao alcance de um teclado, né? Nós estamos fortalecendo o poder do Brasil, coisa que nós passamos a vida inteira tentando fazer com armas na mão. Agora, ao mesmo tempo, não é uma contradição quando se trabalha com a ideia de estratégias de guerra, porque sempre quando se fala de guerra, se fala muitas vezes de autoritarismo, da autoridade. Num mundo em que se cobra dentro das comunicações uma troca de informação, uma comunicação, um diálogo cada vez mais aberto. Não existe contradição nisso. Não, e acho até que esse conceito que você enunciou é um conceito não muito exato, né? Quando se fala em militarismo, né, vem à cabeça da maioria das pessoas essa cadeia hierárquica rígida, achando que a decisão de um soberano, como no tempo do Sun Tzu, ela seria incontestável e não flexível. Não é bem assim, né? Hoje em dia, à medida que o mundo se transforma, as coisas se horizontalizam cada vez mais. Ao invés de serem verticais, né, de cima para baixo, né, manda quem pode, obedece quem precisa, hoje em dia as coisas estão muito mais horizontalizadas para que tenham sucesso. Até mesmo as Forças Armadas, que não abrem mão dos seus conceitos de hierarquia, de disciplina, porque são essenciais, mas ainda assim
Eu as considero, e passei 50 anos dentro delas, como uma das instituições mais democráticas que existem. São aquelas em que os sacrifícios e as benesses são repartidas de uma maneira praticamente igual. Um comandante de mais alto nível, ele tem tanto em que pensar, tanto que decidir, tanto em que se aborrecer, tantas preocupações em lidar com a exiguidade dos recursos que dispõe para que nada falte àquele soldadinho que está lá na frente, né? E na nossa formação também, nós passamos por aquilo tudo. Para que nós possamos dar uma ordem em relação a algo que impõe algum sacrifício, é porque nós sabemos o custo disso, porque nós passamos por aquilo. Então, eu acho que os militares, nesse aspecto, eles podem passar para o empresário esses conceitos adquiridos ao longo da sua vida, que fazem com que ele busque liderar e não tão somente determinar, não tão somente ordenar. Porque a gente sabe que a liderança é algo que influi decisivamente, não só num campo de batalha, mas também dentro de uma empresa. Hoje em dia, uma das coisas que nós recomendamos aos nossos alunos, assim, vá ao chão da sua fábrica. Vá lá saber o que está acontecendo. Não fique no ar refrigerado lá em cima, porque senão você não vai ser um bom general. O senhor diferencia liderar de chefiar. O senhor podia explicar essa diferença? Sem dúvida. A chefia é algo que você adquire dentro de uma estrutura, né? A partir do momento que você é diretor, é chefe, é gerente, é patrão, a lei lhe dá uma série de recursos para mandar embora ou para instituir alguma punição, etc. Isso é chefiar, é dirigir. Mas liderar é completamente diferente. É você fazer com que todo o conjunto que está sob sua direção trabalhe harmonicamente e com muito boa vontade, que os objetivos sejam os mesmos. Todo mundo está querendo chegar naquele ponto, e não porque ele é empregado e ganha para isso. Faz parte das aspirações dele chegar lá, e isso é despertado pelo trabalho da liderança. Nesse momento, há espaço para planejamento estratégico dentro das empresas, levando em consideração que o mundo, o mercado muda muito rapidamente, com muita agilidade. Quer dizer, o planejamento estratégico tem espaço dentro dessa realidade que se vive hoje? Espaço e flexibilidade, porque estratégia é exatamente isso. É você ter uma visão do futuro que você deseja, né? E, ao mesmo tempo, estar acompanhando o dia a dia e percebendo determinados indícios que vão fazer com que você possa se desviar do caminho ideal. Então, estratégia é exatamente isso. São os pontos a serem percorridos para chegar naquele futuro. Se um ponto se desviou daquele trajeto, você tem que fazer ou um novo trajeto ou fazer com que as condições que fizeram aquele desvio voltem à linha que você traçou. Na estratégia está o olhar para estas possibilidades, para uma tropa inimiga que possa fazer um movimento diferente daquele que estava sendo previsto inicialmente. Sim, isso frequentemente acontece, né? Nenhum plano resiste à realidade, seja no campo militar, seja no campo empresarial. Mas mesmo nessa situação, aí não teria lugar para o improviso. O improviso tem que ser treinado? Sem dúvida alguma. O improviso, as reservas, não é? A capacidade de fazer face a uma eventualidade, a um problema climático, atmosférico, que possa interferir no seu fluxo de suprimentos, de insumos, etc. Um apagão, isso tudo são coisas que, sem dúvida alguma, estarão fora da curva ideal de qualquer pessoa, de qualquer empresa. Mas isso tudo tem que ser previsto. Daí essa complexidade a que eu me refiro na guerra. Porque o inimigo é dono da sua vontade, né? Você buscará fazer com que as coisas se passem de acordo com a sua vontade, o que certamente o inimigo não tentará fazer também. General Sérgio Conforto, a gente quando fala assim, nós estamos pensando no seguinte, é o empresário
olhando para o seu concorrente como um inimigo de guerra. Agora, nós sabemos que hoje, dentro das relações que nós temos, muitas vezes, aqueles que são concorrentes podem ser parceiros numa determinada iniciativa, num determinado mercado, ou até como uma ação corporativa, para que se consiga alguns avanços naquele segmento. Como é que se faz e se coloca na cabeça desse empresário, desse executivo, de que aquele que antes era visto como seu inimigo de guerra pode ser seu parceiro numa outra batalha? Ou até mesmo na própria. Né? Isso nós fazemos chegar aos nossos alunos, principalmente através do estudo da teoria do poder. Sun Tzu já falava, mas Napoleão enfatizou que se você não pode com alguém, alie-se a ele. Né? Pois bem, através da avaliação do seu poder, através da avaliação do poder do adversário, através da sua aspiração, você pode chegar à conclusão que é muito melhor você se aliar do que confrontar. E disso aí chegar a isso que você falou. Você talvez tenha até que modificar alguns dos seus objetivos. Né? Se você não tem poder para chegar lá, é preferível que você encurte, né, o local aonde você quer chegar, para que você não seja derrotado. Porque ninguém pode se dar o luxo de ser derrotado. Nós vemos países aí que foram derrotados em guerra, empresas que foram alijadas do mercado e que depois, para voltar até mesmo aquele status quo antes, a dificuldade é terrível. Bom, na sua opinião, por que muitas empresas que desenvolvem um planejamento estratégico acabam errando na execução? Onde é que é o principal ponto aí, falho, nesse trabalho das corporações? Eu diria então que a estratégia não foi bem delineada. Ela não levou em conta esses imprevistos, tá? E o acompanhamento também não foi bem feito. Nós estudamos lá no nosso curso a administração de crises. Crises podem ocorrer, mas o importante é que você se antecipe à crise para que ela não venha causar um mal tão grande quanto uma vitória do inimigo. Então, você precisa estar sempre com uma equipe de administração de crises, de modo a ela pensar no ambiente, na atmosfera, coisas que podem se transformar em ameaças e, através dessa administração, você não permita que essa ameaça se configure, pelo menos com a intensidade que poderá prejudicá-lo sensivelmente. Qual é a importância do processo de comunicação na implantação de uma estratégia dentro da empresa? Fundamental. Sun Tzu também dizia isso. É importante que você comunique aos seus soldados, operários, funcionários, exatamente quais são os objetivos da empresa, para que ele possa saber para que ele está trabalhando ou lutando. Ao mesmo tempo, é importante que você saiba quais são os objetivos do seu adversário. Se você puder entrar nas comunicações do seu adversário e saber o que ele está pensando, o que ele pretende, o seu trabalho fica muito mais fácil. E, ao mesmo tempo, você tem que negar ao seu adversário o conhecimento das suas intenções. Isso é o cotidiano da guerra. É você negar ao adversário o conhecimento das suas comunicações, ao mesmo tempo entrar nas comunicações do adversário e usufruir disso. Isso acontece todos os dias. O estrategista sabe exatamente o valor que teve, por exemplo, para os aliados, a Operação Enigma. Os aliados sabiam as intenções do Hitler, como sabiam também as intenções dos japoneses. Eles perderam a guerra aí. É como se você jogasse cartas sabendo qual é a mão do adversário. Pois é, e hoje, dentro do mundo corporativo, eu estou pensando, porque, claro, é um ponto positivo se poder ter informações do adversário, do concorrente, mas eu também sou vulnerável, levando em consideração, inclusive, as novas tecnologias, a maneira aberta como muitas vezes são tratados determinados assuntos. Como dentro do seu exército, dentro da sua tropa, é possível manter essa informação sem que ela vaze para o adversário, sem que o adversário também tenha essa vantagem? É essencial.
é essencial. E à medida que a tecnologia avança, a tecnologia da informação e da contra-informação tem que avançar até mesmo à frente. Os países mais poderosos, eles têm organizações enormes, riquíssimas, destinadas a isso. Os Estados Unidos da América, por exemplo, tem a NSA, National Security Agency, que é um órgão poderosíssimo e que é capaz de decifrar comunicações do mundo inteiro. Nós estamos sabendo agora o mal que a revelação de uma série de telegramas diplomáticos, uma série enorme de telegramas diplomáticos, está fazendo ao relacionamento dos Estados Unidos com o mundo. Quer dizer, eles tiveram até então, um sistema de sigilo muito bom, mas em que um ponto fraco, constituído de um soldado, se não me engano, que cedeu lá para o seu amigo aquelas dezenas de milhares de telegramas, o mal que fizeram a esse país. Né? E é assim em tudo. Um empregado que você mande embora, a nossa Avibraz? A Embraer? Embraer. A Embraer. Você está se referindo à Embraer. A Embraer. Ela foi obrigada a mandar embora uma série de funcionários, de engenheiros, que foram rapidamente cooptados pela principal concorrente dela. Né? Então, a despeito de o indivíduo, por ética, não revelar aspirações da empresa em que ele trabalhava, isso em tese. Mas, de qualquer forma, ele está levando para lá um expertise que aquela outra empresa não tinha. Né? Isso, falei em tese. Está levando experiência, está levando conhecimento, está levando informação. Tá. Pois é, e aí? Como é que se consegue controlar a tropa para impedir esse tipo de situação? Ou é inevitável? A informação, de alguma maneira, vai chegar até o outro lado? Não, é um duelo permanente. Você poderá tomar medidas de maior ou menor intensidade no sentido de fazer com que essa informação chegue ao adversário com maior retardo. Porque há sempre um duelo entre a rapidez e a segurança. Se você precisa de algo que precisa ser feito com muita rapidez, seja em combate, seja empresarialmente falando, você terá que abrir mão de um certo nível de segurança. Você terá que usar recursos menos seguros. Por outro lado, se for absolutamente seguro, a necessidade de segurança absoluta, às vezes você não pode revelar nem para você mesmo. Aquele segredo só existe entre uma pessoa. Só. Jamais pode ter segredo entre duas pessoas, que alguém vai acabar vazando. É verdade. Bom, o senhor falou logo na abertura dessa nossa conversa de que muitos daqueles conceitos desenvolvidos na arte da guerra são permanentes e o senhor mostrou isso claramente. Mas algumas coisas se adaptaram, algumas coisas inclusive mudaram. Gostaria que o senhor identificasse um pouco de alguns desses conceitos que tiveram que mudar consideravelmente em função de toda a modernidade que surge, da agilidade, do mundo moderno que nós estamos. Você lendo o Sun Tzu e até mesmo lendo a história de guerras anteriores, você verá que houve uma evolução enorme em função da tecnologia, principalmente. Naquela época, os homens combatiam com arcos, flechas, lanças, montados a cavalo. Né? E, à medida que a tecnologia foi avançando, os navios que eram inicialmente a remo passaram a ser a vela, depois a máquinas a vapor, e hoje em dia até mesmo movidos a reatores nucleares. Não é? Isso tudo traz novas dimensões à guerra, ao combate, ao empresariado. É fundamental que a tecnologia seja estudada, e no nosso curso é bastante estudada. Nós temos como professores um dos maiores cientistas brasileiros, Dr. Rex Nazaré, e é fundamental que você se adapte à tecnologia. Vou citar um exemplo. O nosso parque têxtil, até alguns anos atrás, produzia, através de uma certa máquina, digamos, 100 metros de tecido por hora. Aí entraram os chineses com máquinas produzindo o mesmo tecido a 100 metros por minuto.
Se você não se adaptar, se você continuar combatendo, montado num cavalo com uma lança na mão, e o adversário, como fez o alemão na Segunda Guerra Mundial, vier dentro de um carro de combate com metralhadoras e canhões, você está derrotado antes de sair da linha de partida. Então, aqueles conceitos que o Sun Tzu fala, na realidade são conceitos filosóficos. Ele não ensina como combater, ele ensina como pensar a guerra. O pensamento é atual. General Sérgio Conforto, nessa guerra toda, como é que fica a relação com o consumidor, que afinal de contas é quem vai financiar a minha empresa, é quem vai fazer com que ela dê certo ou não, ou com que a minha estratégia funcione ou não. Porque se eu fico olhando demais lá para o concorrente, fico guerreando com o concorrente, eu não corro o risco de perder a relação com o consumidor? Essa relação nunca é perdida, porque da mesma forma que na guerra, o teatro de operações é a área onde os combates se travam, o mercado, o consumidor, é esse teatro de operações. Ele é permanente, você está dentro dele. Você não perde o contato com ele nunca. Na medida que você faça um balanço de final de mês e saiba que as suas vendas cresceram ou diminuíram, você está tendo mais ou menos clientes, o mercado já está sinalizando para você se você está vencendo ou perdendo essa guerra. O consumidor é o terreno que é disputado. Tal como numa guerra, você leva a infantaria para ocupar determinada elevação, determinada cidade, o consumidor é esse. Essa visão estratégica, da qual o senhor mostra claramente aqui que está bastante convicto da importância dela para o mundo corporativo, ela já faz parte da cultura das corporações brasileiras? Acredito que não. Eu acho que esse processo de desenvolvimento que o Brasil está experimentando agora, que nós todos desejamos que prossiga cada vez com mais intensidade e rapidez, ele é relativamente novo. Eu acho que nos falta muita experiência, nos falta até mesmo capital, haja vista que nós importamos capital intensamente, e falta, sobretudo, também material humano, experiente, formado com quantidade pelas nossas faculdades. A nossa população ainda se ressente muito de um processo educacional mais amplo e mais intenso, mais modernizado. Nós sabemos, através do estudo da população brasileira, através do estudo dos problemas brasileiros, coisa que nós fizemos a vida inteira, que a quase totalidade dos problemas brasileiros tem a sua solução passando através da educação. E é isso que nós estamos tentando fazer na FAAP, contribuindo com um processo educacional bastante específico, bastante dirigido a uma faixa da população que queira dirigir o progresso do nosso país. Ou seja, o improviso ainda é a marca? Olha, eu não creio que eu tenha tanta experiência assim no mundo empresarial para dizer com segurança isso aí, né? Mas o que nós vemos é, por exemplo, você é jovem, mas o meu primeiro carro foi um Gordini, que era um carro rejeitado na sua matriz, né? Nós vimos que o nosso processo de implantação de uma indústria automobilística usou no início a maioria dos veículos que não tinham dado certo nas suas origens e que foram trazidos para cá por causa de incentivos. Hoje em dia já não está tanto assim, porque o nosso mercado cresceu, os nossos consumidores se tornaram exigentes, foi aberto o mercado, né? O mundo começou a trazer, mas aquela reserva de mercado inicial que era proibido importar, se por um lado permitiu a implantação da indústria, por outro lado fez com que o consumidor fosse prejudicado. Eu só deixo eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte para o senhor, não foi o meu primeiro carro, mas foi o primeiro carro em que eu andei na vida, foi um Gordini também. Mas eu era bem pequenininho. Mas eu era bem pequenininho. Você é bem formado. Eu aprendi muito com o meu. Agora, General Sérgio Conforto, para a gente concluir aqui essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor trouxesse uma mensagem para
profissional liberal, para o empreendedor brasileiro, para aquele cidadão que está disposto a tocar o seu negócio ou que pensa em entrar em algum novo negócio? É muito comum nós assistirmos que as empresas acabam fechando muito rapidamente aqui no Brasil. Isso está muito ligado a coisas que o senhor já citou aqui nessa entrevista. Agora, o que o senhor poderia sugerir para este empreendedor brasileiro, levando em consideração o conhecimento das estratégias de guerra? Olha, meu companheiro ou companheira brasileiro empreendedor, o que eu sugiro, posso estar puxando a brasa para a minha sardinha? Talvez, mas é assim mesmo. Eu sugiro que você busque se aprofundar nos conteúdos do nosso curso. O curso está no site da FAAP. Chama-se Estratégia Militar para Gestores de Negócios. Pela experiência que nós tivemos em 2 turmas que já colocamos no mercado. As pessoas que o fazem saem bastante satisfeitas e com uma visão que não tinham até então. E todos eles eram bons empresários, profissionais liberais, etc. Eu acho que a FAAP, com a visão de futuro que tem, com o empreendedorismo, com as suas características de uma fundação de vanguarda aqui no estado de São Paulo, e sem dúvida alguma no Brasil inteiro, ela pensou bem ao nos apoiar na elaboração desse curso. Entre no site, ligue para nós, mande e-mails, nós estamos lá satisfeitos de responder a todas as curiosidades. Nós temos alunos dos mais diversos tipos de atividades, desde um banqueiro ao profissional liberal, ao economista, ao bancário, ao engenheiro, ao cineasta, ao empresário de uma empresa que tem tudo para crescer cada vez mais. E, felizmente, eu acho que nós não temos alunos insatisfeitos, ex-alunos, diplomados insatisfeitos. O conselho que eu dou é acreditando naquilo que eu faço, porque eu acredito, eu tenho fé que nós estamos preparando não apenas empresários, estamos preparando futuros dirigentes do nosso país, pessoas que saibam como dirigir um país, porque ele vai aprender isso lá. Através do seu conhecimento, através do seu dinamismo. Eu estou louco para ter um político como nossos alunos. Eu tenho certeza que ele lucrará muito. Informação e conhecimento, portanto, são armas importantes nessa guerra corporativa? Fundamentais, como são na guerra, como no nós campo entendemos. De batalha mesmo. No campo de batalha. É isso aí. General Sérgio Conforto, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu estou extremamente honrado de estar aqui e eu é que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. E agradeço também a você que participou deste Mundo Corporativo.